Olá, você assiste agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. Nós inauguramos hoje um novo formato do nosso programa, agora com legenda oculta, que você pode acionar aí da sua casa. E hoje nós vamos falar sobre uma novidade que a Justiça Eleitoral está trazendo e que vai facilitar em muito a vida do brasileiro. É o Documento Nacional de Identidade, que vai reunir num documento só o RG, o CPF e o título de eleitor. Você sabia que já pode fazer o seu documento nacional de identidade em julho deste ano? Sobre este assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes Bezerra. Nilson, obrigada pela presença. Nós trouxemos você aqui para tirar todas as dúvidas sobre o DNI, afinal de contas já está bem aí, né? Em julho as pessoas já vão começar a fazer e a Justiça Eleitoral já está fazendo o DNI de algumas pessoas em caráter experimental. O que é o DNI? Você pode explicar para a gente? Na verdade, o Tribunal Eleitoral ele começou no ano de 2008 a coletar a biometria dos eleitores para tentar garantir a unicidade das pessoas, de forma que um eleitor não pudesse votar pelo outro. O nosso projeto é tão exitoso que o Congresso Nacional entendeu que esse projeto deveria ser alçado a uma condição de um projeto nacional para garantir o famoso documento único, que é um sonho antigo do Brasil. Então, o DNI, que é o documento que vai substituir esses outros 3 documentos, ele surge com essa ideia. O TRE já está fazendo o cadastramento na fase de testes com algumas autoridades, as forças policiais principalmente, e os servidores da Justiça Eleitoral, e os servidores magistrados da Justiça Eleitoral, para que a gente possa aprimorar o sistema ainda nesse primeiro semestre, de forma que a gente possa repassar ao TSE eventuais demandas de melhorias, tanto na usabilidade do sistema quanto correção de erros, para que em julho qualquer cidadão que tenha feito a biometria, ele possa ter o documento único. E por que tem que ter feito a biometria? Porque a única forma de você garantir que você não tenha 2 documentos é que você vai fazer um batimento nacional. E temos hoje no TSE 85 milhões de eleitores com cadastro biométrico já. Então, quando um novo eleitor faz o seu cadastro, ele é comparado com os outros 85 milhões de eleitores, para verificar se você já não tinha um outro cadastro, para garantir, como eu disse, a unicidade dessa pessoa. E aí, só depois dessa garantia que a gente pode emitir esse documento. Reafirmando, só pode fazer o DNI quem já fez a biometria há cerca de 40 dias. Mas se você não fez a biometria ainda e quer fazer o DNI, corra para um posto de atendimento da biometria. Em Cuiabá e Várzea Grande tem 15 postos de atendimento da biometria que funcionam até 9 de maio. Nilson, me explica como que é o processo para fazer o DNI? A pessoa tem que baixar um aplicativo, é por meio do celular? Explique para a gente como funciona, desde que a pessoa chegue e fique diante do servidor da Justiça Eleitoral. Ok. Então, o primeiro passo é você fazer a biometria na Justiça Eleitoral. Então, você deve procurar um posto de atendimento do eleitor, levar um documento oficial com foto e também um comprovante de residência para poder fazer o seu atendimento biométrico. Feito esse atendimento, esse documento, esses dados biométricos coletados vão ser encaminhados ao TSE para esse batimento. Esse processo todo de batimento demora até 40 dias. Ou seja, 40 dias depois que ele fez a sua biometria, ele poderia procurar um cartório eleitoral novamente para poder emitir o seu documento. Nesse primeiro momento, o documento vai ser somente no formato digital, por meio de aplicativo de celular, tanto para o formato Android, para quem tem celulares com a plataforma Android, quanto a plataforma iOS. E a pessoa que tem ele no celular pode descartar o seu RG? É preciso deixar isso claro para as pessoas? Neste momento, o RG, o CPF e o título de eleitor continuam valendo. O DNI, ele surge não para substituir ainda, ele só vai substituir em definitiva a partir de 2022, quando a Justiça Eleitoral pretende concluir a biometria em todo o Brasil, e aí sim, vai ser um decreto federal que vai dizer, a partir de hoje, ou a partir de uma determinada data, não vai mais ser aceito o RG, o CPF do eleitor, e a única forma de ser aceito seria o DNI. Nesse momento, até 2022, ele vai funcionar somente na plataforma digital. Em 2022, deve sair também um documento físico. Nós vamos ter uma espécie de cartão de crédito, parecido com um cartão de crédito com chip, que deve ter embarcado também uma tecnologia chamada certificação digital. Vai permitir que qualquer cidadão possa se identificar na internet, por exemplo, para provar que você é quem diz ser.
Nesta fase, o TRE também deve fazer o DNI de alguns policiais, né? Principalmente os policiais que estão na rua, porque eles precisam conhecer o aplicativo, precisam conhecer a ferramenta e o documento nacional de identidade para que eles possam trabalhar identificando as pessoas nas ruas. Como é que está sendo esse trabalho? Então, o tribunal ele pretende procurar cada uma das forças policiais. Então, neste momento, já fizeram o DNI os comandantes das forças, primeiramente, né? E o tribunal vai agendar datas para poder ir nas forças policiais para poder fazer o cadastramento de todos os policiais. Até porque o DNI, como é um aplicativo de celular, ele tem um mecanismo de conferência se o DNI de outra pessoa é verdadeiro ou não. Se você pega um RG na mão, você tem dificuldade de saber se aquele documento é legítimo ou não. Porque há falsificações bem feitas, né? Sim, sim. Então, só um perito conseguiria fazer, um policial comum não consegue. Então, já o DNI não. O aplicativo de celular do próprio policial, ele consegue conferir o seu aplicativo. Então, existe um QR Code no seu DNI e ele, pelo aplicativo dele, ele consegue verificar no seu QR Code que consulta a base nacional para verificar se o seu documento está ativo ou não. E, eventualmente, no futuro próximo, se você é um procurado da polícia, coisa desse tipo. Então, a partir do DNI, o policial vai poder identificar a sua situação. Então, é uma seguinte hipótese. Se eu, por exemplo, faleci, né? E alguém vai tentar usar o meu DNI, minha esposa para tentar usar o meu DNI, ele vai estar inativo. Por quê? Porque o cartório de registro civil, ao informar a Justiça Eleitoral de que eu faleci, ele vai dar baixa no DNI. Então, quando o policial tentar autenticar aquele DNI, ele vai verificar. Essa pessoa está falecida, não poderia ter o DNI, ele está inativo. Hoje, no RG, não. Eu posso pegar um RG de uma pessoa já falecida e continuar utilizando. O DNI, não. O DNI tem um passo além do que o RG consegue ter em termos de segurança. Então, em muito pouco tempo, o Brasil chegará no futuro. Ou seja, é o fim das falsificações para golpes em banco, INSS, enfim. É uma solução que vai trazer bastante segurança, inclusive, para o brasileiro. Sim, na verdade o DNI vai se pagar em pouco tempo, ou seja, há um investimento muito forte feito pela União, por meio da Justiça Eleitoral, que a gente está fazendo em parcerias, claro, com várias instituições, mas está fazendo um grande trabalho de biometria em todo o Brasil e com a economia gerada pelo combate às falsificações, a gente tende a economizar muito dinheiro no Brasil. O exemplo que nós temos hoje é que se você tiver 2 CPFs, é muito fácil ter 2 CPFs, né? Você consegue abrir uma segunda conta bancária, fazer um empréstimo, por exemplo, e dar um calote no banco, porque aquele CPF não é o seu. Você abriu só para fazer uma operação fraudulenta, né? Esse tipo de situação não vai ocorrer mais, vai ter um documento único. Outro exemplo, a solução de crimes, que hoje é muito difícil uma cena de crime, você até identifica uma digital, mas você não consegue saber quem é o dono daquela digital, porque os cadastros dos Institutos de Identificação dos Estados são manuais ainda, então é muito difícil descobrir quem é o dono daquela digital. Com a nossa identificação civil nacional, que vai ser uma grande base de dados, você consegue varrer todo o banco de dados e identificar. Essa digital é do Nilson, por exemplo. E aí você consegue saber quem foi que cometeu aquele delito, aquele crime, por exemplo, né? A Justiça Eleitoral cadastra biometricamente os eleitores ativos, os eleitores que têm o voto obrigatório entre 18 e 70 anos. Mas e os demais cidadãos, desde o nascimento e os acima de 70 anos? Como é que vai ficar para a coleta da biometria deles para o Documento Nacional de Identidade? Será a Justiça Eleitoral também? Então, vamos lá. Primeiramente, assim, como você bem disse, o voto é obrigatório de 18 a 70 anos. Então, jovens entre 18 e até jovens de 70 anos de idade têm a obrigação de ter o título de eleitor. Então, essas pessoas estão contempladas do DNI, na nossa base única. A discussão que nós temos e o que fazer com o recém-nascido, por exemplo, né? Então, nós temos hoje um comitê gestor nacional da Identificação Civil Nacional, que é quem cuida do DNI, e esse comitê gestor, ele já estuda a possibilidade do que fazer com o recém-nascido. Nós já temos hoje, por exemplo, que todo recém-nascido ele já é obrigado a sair da própria maternidade já com o seu certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento, ela já sai com o número do CPF. E por que ela sai do CPF? Porque no futuro próximo, o CPF vai ser um número único. Então, o número do CPF, que vai ser esse número, vai garantir todo mundo. Então, esse recém-nascido já vai sair com um número que ele vai levar para o resto da vida dele. Só que a discussão e a biometria desse recém-nascido? Os dados de biométrica digital, de tempos em tempos. Na nossa digital, desde criança, é a mesma. A diferença é que o dedinho da criança é tão pequeno que é muito complicado você conseguir identificar a digital dele e coletar de um recém-nascido, por exemplo. Então, já se estuda a possibilidade de coletar
palma da mão. Ou seja, então, não seria a Justiça Eleitoral que faria isso, possivelmente a Justiça Eleitoral cuidaria dos maiores de 18 anos e os institutos de dedicação, eles direcionariam seus esforços não mais para cuidar de toda a população, mas cuidar somente da população menor de idade. Então, a União possivelmente vai dar recursos aos estados para que os estados recebam equipamentos, por exemplo, para poder, dentro do padrão definido pelo comitê gestor do DNI, ele possa coletar desse recém-nascido e dos jovens que não têm a obrigatoriedade de ter título eleitor. E você falou sobre segurança, é interessante porque a Justiça Eleitoral hoje, com a biometria, já oferece bastante segurança. Já há uma possibilidade de compartilhamento das digitais que foram coletadas, preservando, lógico, os dados dos eleitores, ou seja, telefone, endereço, essas coisas, esses dados não são passados para outras instituições. É bom deixar isso claro, porque recentemente eu tenho ouvido indagações, inclusive de jornalistas, né? E os dados dos eleitores, eles são repassados para outras empresas, outras instituições, né? É importante ressaltar que há um sigilo dos dados. Sim, na verdade é o seguinte, a Justiça Eleitoral não repassa nem o dado biométrico para ninguém. Na verdade, o que ele faz é criar um chamado web service, que é, na verdade, uma consulta automatizada. Então, você coleta a digital do Nilson, por exemplo, aqui, e eu quero saber quem é essa pessoa. Então, você manda uma consulta à base de dados, repassando essa digital, e ele retorna a consulta dizendo: essa digital é do Nilson. E somente isso, ou seja, vem o número do meu documento e o meu nome completo. Outras informações que eu queira ter, eu teria que procurar via judicial. Então, por exemplo, o Nilson tem uma digital numa cena de crime. Então, agora eu tenho que pegar esses dados, essa consulta, e levar até uma autoridade judiciária, ou seja, um juiz, e solicitar ao juiz agora o endereço do Nilson. E somente a autorização desse juiz que vai permitir que a gente forneça à autoridade policial o endereço do Nilson, por exemplo. Então esse dado não vai estar disponível para qualquer pessoa. Nós temos que separar aí os dados de uso genérico, né? Ou seja, o sexo do Nilson eu posso repassar, informações que não tem problema. Agora, informações restritas, como é o caso do endereço, somente mediante autorização judicial. E o batimento, no caso da digital, é batimento 1 a 1? Sim, na verdade é o seguinte, nós temos 85 milhões de pessoas cadastradas, cada uma das pessoas tem 10 dedos, né? Ou seja, algumas podem até ter uma amputação de mão, uma amputação de dedo, mas em geral tem 10 dedos. Então, quando você coleta as 10 digitais de uma pessoa, você coleta cada um das digitais e compara com os 85 milhões de registros vezes 10 digitais de cada um. Então, na verdade, são 850 milhões de imagens que sua digital é comparada. E para cada dedo é feita uma comparação para verificar se há uma possibilidade de haver uma duplicidade de identidade. Caso haja, você cai no banco de erros e a Justiça Eleitoral, por meio de seus juízes, convocam essas pessoas para verificar por que está acontecendo de ela ter 2 documentos? E aí você acaba cancelando um documento, só libera o outro. Então, o DNI só é liberado para quem não tem a duplicidade de identificações. Se você tiver 2 identificações coincidentes, você não tem liberação. Nós identificamos, por exemplo, no estado de Goiás, que uma pessoa tinha 52 títulos de eleitores em Goiás. Devia ter 52 CPF, 52 RG, porque para ter 52 títulos possivelmente de eleitor, isso aconteceria. Possivelmente entendeu? é uma pessoa que costuma Mas com o DNI, ela só tem um. Só tem um. E ela ganhou um processo crime agora por falsificação. Então, ela está respondendo o processo por isso, podendo ser presa. É importante deixar claro que os dados do eleitor não são repassados para outras instituições, mas a coleta, os dados digitais serão usados futuramente para melhorar a segurança pública em nosso país, o que é muito benéfico. Nilson, nós vamos para um rápido intervalo. Você também continue conosco, a gente volta já já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje estamos discutindo uma questão importantíssima para o Brasil, que é o documento único, o documento que vai reunir em um chip, um documento só, o RG, o CPF e o título de eleitor. Trará muito mais segurança para o Brasil, é o fim de vários golpes de falsificação de documentos, trará comodidade para o cidadão, que não vai ter que andar mais com vários documentos,
documentos, um documento só já será suficiente. E nós estamos conversando hoje com o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes Bezerra, que está explicando como é que a Justiça Eleitoral está trabalhando a implantação do DNI em Mato Grosso e no Brasil. Nilson, nós estávamos falando sobre o DNI e me ocorreu que as tentativas do Brasil de transformar, de criar um documento único para o brasileiro são antigas. Em 97 teve uma lei que chegou a ser sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e aquela época não pegou, não surgiu os efeitos. O que aconteceu? Por que naquela época não se conseguiu e agora é certeza que a gente vai conseguir, dentro de 4 anos, implantar o Documento Nacional de Identidade? Então, como você bem disse, o documento único é um sonho antigo do Brasil. Várias gestões federais tentaram implementar de diversas maneiras. E a última tentativa realmente foi a Lei 9454, que é de 97, que no governo Fernando Henrique criou o RCI, o RIC, o Registro de Identificação Civil, que era uma tentativa. E quais são os 2 problemas que nós tivemos naquele modelo? Primeiro, que toda a segurança estava embutida dentro do próprio documento, ou seja, não se tinha uma grande base nacional para consulta, você tinha simplesmente embutida no documento toda a segurança. E nós temos um modelo diferenciado, nós temos uma grande base nacional, que nós fizemos um batimento por meio do AFIS, que é um modelo do FBI, ou seja, um modelo americano que hoje é usado por todo mundo para garantir a unicidade das pessoas. E essa base de dados é compartilhada entre todos os órgãos públicos, prefeituras, estados e governo federal podem acessar gratuitamente esse banco de dados e, lembrando, somente para saber quem é o dono daquela digital. Dados de caráter personalíssimo, somente com autorização da própria pessoa ou judicial. E o nosso modelo não é baseado no documento, é baseado na base de dados. E uma outra diferença grande que nós tivemos também é que naquele modelo, quem estava conduzindo todo o projeto era o INI, o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal. E o INI, ele coordena os institutos de identificação dos estados. E esses institutos, eles não têm uma coisa que a Justiça Eleitoral tem, que faz toda a diferença para o sucesso do projeto. A Justiça Eleitoral, ela convoca os eleitores a comparecerem e aqueles que não comparecerem na revisão do eleitorado naquele município, eles terão o seu título cancelado. Além da capilaridade, né? A Justiça Eleitoral chega em todos os grotões do país, quer dizer, em todos os municípios. Todo mundo que tem entre 18 e 70 vai votar e vai precisar do título. Correto. E nós, ao convocarmos um eleitor, nós já fizemos aqui em Mato Grosso, por exemplo, 31 municípios com revisão do eleitorado. Ao final da revisão, todos eles, sem exceção, nós cancelamos o título de quem não compareceu. Em Cuiabá e Vargas Grande não vai ser diferente, não. Nós só adiamos o cancelamento que seria feito agora para cancelarmos em novembro, mas que ao final, em novembro, nós vamos cancelar o título dos eleitores. Já a polícia, ela não pode fazer isso, ou seja, você convoca as pessoas e se elas não comparecerem, você não pode cancelar, por exemplo, o RG, né? Então, um meliante, por exemplo, não vai comparecer num processo de identificação biométrica sob pena de ser prejudicado. Só que no nosso caso, se o meliante não comparecer, ele vai ficar sem documentos, ele vai ficar fora do mundo. E sem esse documento no futuro próximo, a gente não vai abrir conta em banco, não matricular o filho na escola, não poder fazer mais nada na vida. A sua vida civil, você está fora do mundo, ou seja, você não consegue fazer nenhuma operação que dependa de algum documento, porque esse documento vai ser a base de todos os demais documentos. Por exemplo, no futuro próximo, a carteira de trabalho, por exemplo, que hoje coleta as digitais, ela vai parar de coletar digital. Você vai simplesmente informar na carteira de trabalho o número do DNI. Quem não tiver DNI, não tem carteira de trabalho. Quem não tiver DNI, não pode ter passaporte. Detran também? Detran também. Quem não tiver DNI, não pode ter CNH. Então, hoje a CNH, ela informa lá o número do RG e do CPF. No futuro próximo, vai informar o número do DNI. Então, quem não tiver DNI a partir de 2022, que é quando a Justiça Eleitoral pretende concluir o processo de identificação de todos os eleitores do Brasil, quem não tiver DNI não vai ter nenhum outro documento que vai ser, todos eles vão ser vinculados ao DNI. Ou seja, quem não tiver o DNI não vai conseguir dirigir veículo, por exemplo, não vai poder ter habilitação, não vai poder arrumar um emprego, porque não tem carteira de trabalho, não vai poder viajar ao exterior, porque não vai poder ter passaporte, ou seja, então ele está fora da vida civil dele, ou seja, ele vai ter que ser um ermitão que vai será ter possível no meio do mato. No mesmo cartão magnético onde estará o chip do DNI, nesse mesmo cartão magnético estarão também outras informações, por exemplo, da carteira de trabalho, do CPF, aliás, do próprio passaporte? É possível ter tudo em um documento só?
Sim, é possível, mas acho que a grande novidade, na verdade, do DNI, assim, nós vamos lançar um modelo digital agora em julho, para que todos os eleitores que tenham feito biometria possam já ter o seu documento único, né? E até 2022 a gente conclui esse processo de 100% dos brasileiros terem esse documento em sua forma digital. E em 2022 vão ter o documento, mas acho que a grande novidade desse documento, que vai ser parecido com um cartão de crédito, é, na verdade, a possibilidade que nós temos real de embarcarmos dentro desse documento uma certificação digital. Os certificados digitais são basicamente utilizados pelo Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, que utilizam esse mecanismo de identificação na internet para poder usar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, né? Ou seja, só que no futuro próximo, todos nós brasileiros teremos um certificado digital embarcado dentro do nosso documento único. Ou seja, os contratos que vamos assinar no futuro não vão ser mais contratos que vai ser impresso e assinado. Na verdade, a pessoa vai enviar por um e-mail, por exemplo, nós vamos assinar ele por meio do nosso DNI, ou seja, digitalmente nós vamos nos identificar e aí devolvemos o contrato assinado, por exemplo. Então, a gente está caminhando fortemente para um mundo totalmente eletrônico, ou seja, a gente vai esquecer um pouco do papel e vamos trabalhar muito na internet e isso vai agilizar muito a vida das pessoas e das empresas. As escolas hoje já não pedem mais trabalho impresso para os alunos. Os alunos fazem o trabalho e encaminham digitalmente para os professores. E é interessante porque outro dia eu conversando com uma filha adolescente, e ela disse, mãe, as pessoas não vão mais precisar ter impressoras em casa em muito pouco tempo. Tudo ficará nas nuvens, tudo ficará no mundo digital. E o documento único está criando condições para isso também. Eu gostaria de saber sobre outros países. Em outros países é assim também? Ou é comum ainda ter muitos países onde os cidadãos têm vários documentos, um para cada coisa, como nós temos aqui RG, CPF, título de eleitor? Então, a Justiça Eleitoral brasileira ela se baseou em modelos já adotados em outros países. Pegamos o que tinha de bom em cada país para que a gente pudesse criar um modelo brasileiro de identificação única. Vou dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos, existe um número lá chamado Seguridade Social. Então, o número do Seguro Social, a criança, ao nascer no hospital, ela já ganha o número do Seguro Social. E esse número ela leva para a vida inteira. Então, a lógica de ter um número único, nos Estados Unidos já tem. É que lá, especificamente, a legislação ela não é nacional. Cada estado é como se fosse um país independente. São 50 estados americanos, são 50 países dentro de um único... nos Estados Unidos, ou seja, são 50 estados independentes dentro dos Estados Unidos. Então é mais complicado você garantir uma unicidade de identificação, mas que todos lá têm o seguro social, tem. Ou seja, sem o seguro social, você não, lá, por exemplo, não tira a carteira de habilitação. Tem que informar na carteira de habilitação o número do seguro social. Alguns estados têm a biometria, até porque o modelo que nós adotamos no Brasil é o modelo americano, ou seja, a gente utiliza o padrão AFES de conferência das biometrias, que é do FBI, né, a Polícia Federal Americana. Então, assim, mas a gente também usou modelos europeus e modelos asiáticos também para garantir um documento até mais avançado do que o modelo americano e do que o modelo europeu. Então, nós pegamos o que cada um tinha de bom para poder fazer um documento de primeiríssimo mundo, né? E nós falamos aqui sobre a relação entre o documento nacional de identidade e a biometria. Sem biometria, não tem como fazer o DNI. O problema, a questão é que os eleitores simplesmente sumiram dos postos de atendimento da biometria. O TRE de Mato Grosso instalou 15 postos de biometria muito bem estruturados em Cuiabá e Várzea Grande. Mas os eleitores deixaram de comparecer por esses dias. Nilson, nós estamos enfrentando essa dificuldade, é uma estrutura pública, com recursos públicos, e está lá à disposição do eleitor, o eleitor não comparece. E nós teremos um fechamento do cadastro daqui a pouco, né? E nos últimos dias da revisão do eleitorado, é comum as pessoas deixarem para a última semana e aí fica aquela fila enorme, as pessoas reclamando de fila. Você pode explicar o que vai acontecer até o final da revisão do eleitorado? Em Cuiabá e Várzea Grande, no caso. É importante dizer que em Cuiabá e Várzea Grande a gente tem biometria desde 2015 para atender os eleitores, mas a procura sempre foi muito baixa. A partir de fevereiro de 2017, nós fizemos uma convocação, passamos por um processo de revisão do eleitorado, ou seja, quem não comparecesse teria seu título cancelado. Acontece que o tribunal, devido à baixa procura que nós tivemos no ano de 2017, a gente não pôde fazer investimentos para aumentar a estrutura.
No final do ano de 2017 e início do ano de 2018, a procura aumentou muito fortemente. Então, rapidamente, nós abrimos vários postos, você citou agora 15 postos em Cuiabá e Várzea Grande, para atender esses eleitores. A procura foi grande em janeiro, fevereiro, março, só que depois a procura caiu, porque houve uma notícia não tão verdadeira, dizendo o seguinte: a biometria não é mais obrigatória nas eleições. Ora, ela continua sendo obrigatória a revisão, que quem não comparecer vai ter título cancelado. O que nós fizemos só foi adiar o cancelamento, que seria feito agora antes da eleição, e vamos fazer após a eleição. Então, na eleição... Mas é logo após, né? As logo pessoas após. pensam assim, não, vai ser lá em novembro, mas... E não tem tempo até novembro, porque o atendimento é até o dia 9 de maio. Mas nessa eleição de 2018, tanto quem fez quanto quem não fez vai poder votar. Só que na sequência vão cancelar, nos números de hoje, 200 mil eleitores de Cuiabá e Várzea Grande seriam cancelados. 200 mil títulos eleitorais de Cuiabá e Várzea Grande podem ser cancelados se o eleitor não comparecer. E para o dia 9 de maio faltam poucos dias úteis. E para o final do prazo, que é em novembro, falta pouco mais de 15 dias úteis, já que só são contados os dias úteis. E tem um outro agravante, né, Nilson? Sim, na verdade o tribunal ele vai atender o eleitor somente até o dia 9 de maio. A partir do dia 10 de maio nós somos proibidos por lei de atender o eleitor para fazer alistamentos, transferências e revisões, porque é fechado o cadastro do eleitor já preparando para as eleições de 2018. E nós vamos, a partir do dia 10, desmontar todos os postos de Cuiabá e Várzea Grande e já vamos direcionar os kits biométricos que estamos utilizando aqui para 26 municípios de interior de médio porte. Nós já fizemos, nos 4 maiores municípios mato-grossenses, nós estamos fazendo agora em Cuiabá, Várzea Grande e Sinop. O terceiro maior município, que é Rondonópolis, nós já fizemos. Então, ao concluir os 4 maiores municípios, nós vamos direcionar os kits para os municípios de médio porte. Então, só para recapitular, quem mora em Cuiabá e Várzea Grande, no dia 9 de maio, é o último dia antes da eleição, se encerra, fecha o cadastro dos eleitores, cadastro nacional. Sim. Reabre-se o cadastro nacional no dia 5 de novembro. E aí as pessoas só têm até o dia 23 de novembro dias úteis para ir no único local, então, que é a Casa da Democracia. Sem infraestrutura nenhuma, porque nós vamos pegar todos os nossos kits biométricos, vamos direcionar para os 26 municípios do interior, que vão começar a revisão do eleitorado a partir de 5 de novembro. Então, Tangará da Serra, Sorriso, Cáceres, Barra do Garça, os municípios de médio porte, eles vão ter revisão do eleitorado de 5 de novembro até o final de fevereiro. Então, os kits vão ser direcionados para lá. Então, Cuiabá e Várzea Grande só vai ter atendimento na Casa da Democracia em Cuiabá e no cartório eleitoral de Várzea Grande, ou seja, em 2 postos. Atualmente, nós temos uma capacidade de atender em Cuiabá 4 mil eleitores por dia e em Várzea Grande 1.500 por dia. Estamos atendendo em Cuiabá cerca de 800 por dia e em Várzea Grande cerca de 400 por dia. Quando reabrirmos em novembro, a nossa capacidade vai ser de apenas 300 atendimentos por dia em Cuiabá e 150 por dia em Várzea Grande. Então, há uma tendência de que quem não procura agora, que tem infraestrutura e não tem fila nenhuma, está bem vazio o posto, ele vai ter que, infelizmente, enfrentar filas em novembro. Poderá não conseguir, e aí é pior. Ele vai ter o título cancelado. E com o título cancelado, vem as consequências de não ter a quitação eleitoral. Que não é só não poder votar. As pessoas acham que o título só serve para votar. Não. A quitação eleitoral, por exemplo, quem não tem, não pode fazer passaporte, não pode assumir concurso público. Já pensou estudar a vida inteira para passar no concurso público e conseguir essa felicidade e não poder tomar posse? Nós chegamos ao fim do nosso tempo. Infelizmente, nós queremos continuar, mas as consequências são bastante graves, as consequências são difíceis para quem tem o título cancelado. O Nilson deu o recado aqui, nós temos 15 postos de atendimento em Cuiabá e Várzea Grande até 9 de maio e depois disso o atendimento vai ser concentrado em Cuiabá, na Casa da Democracia e em Várzea Grande, na Central de Atendimento ao Eleitor. Portanto, se você não fez a biometria, o momento de comparecer é agora. Nilson, obrigada pela presença. Infelizmente, nosso tempo é curto. A gente ficaria aqui conversando com o eleitor, mas não faltarão outras oportunidades. Obrigada pela presença e a você que nos acompanhou até agora, obrigada por estar conosco e até o próximo programa.